Olá, nessa nossa análise, a gente vai desvendar uma história e tanto. Como é que a geografia, a história e a população do Brasil se encaixam, sabe, para contar a história de uma nação inteira? Vamos lá, então. A grande questão que puxa nosso fio da meada é essa. Como é que o Brasil, num continente cheio de vizinhos, acabou com esse formato gigante e tão particular? Pois é, essa configuração não foi um acidente. E a resposta começa lá atrás, mais de 500 anos, com uma ideia até que bem simples. Tudo, absolutamente tudo, começa com uma linha imaginária. Pensa só, uma regra desenhada num mapa que queria basicamente dividir o novo mundo antes mesmo que alguém soubesse direito o que tinha lá. E essa linha tinha nome. Era o famoso Tratado de Tordesilhas. Ele criava uma fronteira que só existia na teoria. As terras a leste seriam de Portugal, as terras a oeste da Espanha. No papel parecia tudo resolvido, né? Mas a realidade se mostrou bem mais complicada. E é aqui que a história dá uma guinada. Porque, veja bem, uma coisa é a regra no papel, outra bem diferente é o que acontece no chão, na prática. A nação brasileira, como a gente conhece, começou a ser forjada justamente quando as regras foram, digamos, ignoradas. Para entender isso, é preciso saber que existiam dois tipos de exploração. As entradas, que eram expedições oficiais da coroa portuguesa e que, olha só, respeitavam a linha de Tordesilhas. Só que aí tinham as bandeiras. Essas eram expedições privadas, buscando ouro, pedras preciosas, mão de obra indígena, e elas simplesmente não estavam nem aí para o tratado. Foram elas que foram entrando e expandindo o território na prática. E um evento político na Europa deu uma ajuda e tanto para esse avanço. Durante um período conhecido como União Ibérica, os reinos de Portugal e Espanha foram unificados sobre o mesmo rei. Na prática, a linha de Tordesilhas meio que perdeu o sentido, né? Afinal, era tudo do mesmo dono. Isso foi a brecha perfeita para a expansão portuguesa avançar sem cerimônia. E aí, anos depois, vem a grande virada. O que selou tudo isso? Um novo princípio jurídico chamado uti possidetis foi adotado. O nome é complicado, mas a ideia é simples. A terra pertence a quem de fato está lá, ocupando, ou seja, legalizou, depois do fato, todas as conquistas das bandeiras. Foi a canetada que cimentou as novas e imensas fronteiras do Brasil. Mas, olha, essa expansão não foi moldada só por gente e por tratados, não. A própria natureza do território teve um papel fundamental. A geografia, na verdade, ajudou a desenhar o mapa do país. Pensa num território sem estradas, sem nada. As gigantescas bacias hidrográficas do Brasil funcionaram como verdadeiras autoestradas naturais. Os bandeirantes usaram os rios para navegar e ir cada vez mais fundo no continente, de um jeito que seria impossível só por terra. E a natureza desses rios já conta uma história sobre o clima de cada lugar. Os rios perenes, aqueles que correm o ano inteiro, são sinal de chuva constante. Já os rios intermitentes, que chegam a secar na estiagem, bom, esses são a cara do clima semiárido do sertão nordestino. Isso já levanta uma questão importante, que às vezes confunde. Qual é, afinal, a diferença entre o tempo, de hoje, e o clima, que define uma região inteira? A resposta está na escala de tempo. O tempo é o agora, se está chovendo, se faz sol, se está ventando. Já o clima é a média de tudo isso ao longo de muito tempo, décadas. É por isso que a gente fala que o sertão tem um clima semiárido, mesmo que hoje, especificamente, possa estar chovendo por lá. E o relevo também cria clima. Um exemplo clássico é a chuva orográfica. O ar úmido que vem do oceano topa com uma barreira, uma montanha, como o Planalto da Borborema. Ele é obrigado a subir, aí esfria e pronto! Chove de um lado da serra, enquanto o outro lado, o sertão, fica bem mais seco. Ok, já entendemos como o território foi formado e as forças da natureza que atuam nele. Agora, vamos falar de gente, porque dentro dessas fronteiras gigantes aconteceu uma verdadeira revolução demográfica. A pergunta é, o que fez a estrutura da população brasileira mudar de forma tão rápida, tão profunda nas últimas décadas? A chave para entender isso está na taxa de fecundidade. Aconteceu uma queda vertiginosa no número de filhos por mulher. Isso foi resultado de um combo de fatores. As mulheres estudando mais, entrando com força no mercado de trabalho, o custo de vida nas cidades que só aumentava e, claro, o acesso generalizado a métodos de planejamento familiar. Foi uma mudança social completa. E essa mudança toda criou um fenômeno com um nome interessante: bônus demográfico.
Por um tempo, o país passou a ter uma proporção enorme de pessoas em idade de trabalhar em relação a crianças e idosos. Foi uma espécie de janela de oportunidade de ouro para o crescimento da economia. E para fechar, vamos conectar tudo isso com o agora. Porque a história não acabou, né? As mesmas grandes forças do clima continuam aí, moldando o Brasil e agora interagindo com essa nova realidade da população. Fenômenos globais como o El Niño e a Laninha mostram bem essa dinâmica. O El Niño, por exemplo, geralmente traz chuva demais para o sul e secas terríveis para o nordeste. Já com a Laninha, o cenário muitas vezes se inverte. O clima brasileiro definitivamente não para. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro. Agora que aquela janela do bônus demográfico começa a se fechar e a população está envelhecendo, como é que o Brasil vai encarar os desafios de um clima que está em constante movimento e cada vez mais extremo? Esse é o grande desafio que conecta nossa geografia, nossa gente e o nosso futuro.